Fala pessoal, hoje vou mostrar para vocês como eu fiz uma modificação super importante para minha impressora 3D Anycubic i3 Mega S. Vendo esse vídeo você vai saber o que você precisa para fazer ela também e deixar a sua impressora muito mais segura. Então sem mais demoras, se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos lá. Mas antes eu tenho que explicar para vocês por que essa modificação é tão importante. A mesa de impressão e o hot end, a extrusora, são aquecidas por eletricidade fluindo por uma resistência. A placa-mãe da impressora, ela faz o controle dessa eletricidade que tem que fluir por essa resistência no hot end e na mesa de impressão para aquecer ela. Dependendo de quanto fluir a eletricidade por essa resistência, ela vai aquecer mais ou menos. A eletricidade que flui por essa resistência do hot end e da cama aquecida, ela pode chegar a vários amperes. E toda essa corrente, que pode chegar a vários amperes, passa por essas duas pecinhas aqui que vocês podem ver no vídeo. E elas estão soldadas diretamente na placa-mãe. O que significa que se você decidir fazer uma impressão que vai durar muitas horas, toda essa eletricidade, toda essa corrente vai passar por esses MOSFETs diretamente montados na placa-mãe. Parte dessa corrente vai ser transformada em calor devido à resistência interna do MOSFET. E como ele está montado diretamente na placa-mãe, isso pode causar superaquecimento e até danos a ela. E para contornar esse problema, eu decidi encomendar esses módulos externos de MOSFET. O link está na descrição do vídeo. O MOSFET é mais ou menos como se fosse um interruptor, com a diferença que ele pode ser acionado remotamente por um sinalzinho elétrico de baixa potência. Afinal, a placa-mãe da impressora é um circuito digital que não aguenta conduzir correntes muito altas. Então essa placa-mãe manda um sinalzinho para essa peça chamada MOSFET e a peça aciona um interruptor. Ela é como se fosse um relé, só que a diferença é que ela é de estado sólido, não tem nenhuma parte mecânica móvel. De todos os upgrades que eu vi para fazer nessa impressora, eu decidi que esse era um dos mais prioritários. Porque eu quero poder fazer prints longos de várias horas sem causar sobreaquecimento na placa-mãe. Deixar a impressora imprimindo sozinha é sempre um risco, não é recomendado. Se acontecer alguma coisa ruim, o mínimo que vai acontecer é você danificar sua impressora 3D. Na pior das hipóteses, você pode causar até um incêndio, estragar a sua impressora 3D ou até mesmo botar fogo na sua casa. Mas todo mundo, mais cedo ou mais tarde, acaba tendo que deixar a impressora imprimindo sozinha, nem que seja por alguns minutos. Então por isso que eu decidi fazer essa modificação, para deixar a impressora mais segura. Caso você também decida fazer esse upgrade, por favor não esqueça de imprimir primeiro essa peça daqui. Você vai precisar dessa peça para fixar os módulos de MOSFET dentro da impressora. Bom, agora que eu tenho todas as peças necessárias em mãos, eu vou começar a fazer a modificação. Virar ela e vou tirar alguns parafusos com a chave Allen que já veio junto com a impressora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parafusos. Vamos lá. Guarde bem os parafusos, para depois você não ter aquela experiência clássica de, na hora de montar de novo, está faltando parafusos. Ou até mesmo sobrando. Além desses 8 parafusos que eu mostrei, você vai ter que tirar ou pelo menos afrouxar esses parafusos aqui, que seguram essa caneletinha de cabos que passa por baixo do fundo da impressora. Agora que você tirou a tampa, você vai poder ver os MOSFETs originais, montados na placa-mãe. Que são esses daqui, ó, onde vai passar toda a eletricidade do circuito de aquecimento da sua hot end e da sua mesa aquecida. Se você seguir o cabo que vem da resistência, você vai notar que, por ele conduzir uma alta corrente, ele tem que ser um cabo relativamente grosso. Você tem que colocar um cabo para alimentar os MOSFETs com uma seção transversal, ou seja, a área da seção transversal de cobre, igual ou superior a esse cabo que a impressora já tem. E esse cabo aqui está escrito 16 AWG, que é uma medida de bitola de cabo. E essa daqui é a fonte de tensão com a qual você vai ter que alimentar os módulos de MOSFET. Infelizmente, eu acabei não gravando o vídeo de eu montando os módulos de MOSFET nesse suporte e montando o suporte dentro da impressora 3D.
mas não tem muito segredo não. Para você fixar ele, tudo que você tem que fazer é aparafusar o suporte do MOSFET nos pontos de fixação do leitor de cartão SD. Você vai ter que soltar os parafusos que fixam a plaquinha do leitor de SD. Você vai remover o leitor de SD, colocar o suporte de MOSFET no mesmo lugar, aparafusar e depois aparafusar a plaquinha do leitor de cartão SD novamente. Depois disso, você só tem que colocar os MOSFETs no suporte do MOSFET e aparafusar eles com cuidado. Agora, mais uma vez, para ter certeza, eu vou seguir o cabo que alimenta a resistência de aquecimento e vou ver onde que ele está entrando na placa-mãe. Seguindo ele. Eu mexo o cabo assim para poder ver lá embaixo onde que ele está entrando no conector, assim fica mais fácil. No meu caso aqui, eu creio que em todas as impressoras Anycubic i3 Mega sejam iguais, ele está entrando nesses terminaizinhos que eu estou mostrando aqui com a caneta. Então agora eu vou remover esses fios com cuidado. Agora que eu soltei, eu vou puxar esse cabo para cima para retirar ele de trás da placa-mãe. São esses cabos que eu vou colocar no módulo externo de MOSFET. Como eu já disse, você tem que colocar um cabo que aguente a mesma corrente ou a corrente maior do que o cabo original. E no cabo está escrito Cable 056915 Style 3135 16 AWG 600 volts DC 800 graus ou 200. Acho que é 200. É 200 graus. VW-1 silicone 200 graus FT2 e E-line e E-line to cable, tudo junto. Eu li tudo que está escrito no cabo só para caso você tiver curiosidade aí de pesquisar as especificações dele para poder comprar um cabo exatamente igual ou qualidade superior. E esse cabo conectado à resistência de aquecimento, você tem que conectar ele na saída do módulo de MOSFET, que são esses terminais aqui de baixo. O MOSFET vai receber o sinal de comando e na saída dele ele vai jogar aquela tensão para a eletricidade fluir para a resistência. Então vou isolar só mais um pouquinho aqui o cabo para ficar mais fácil de aparafusar ele ali no terminal, nos parafusos do terminal do módulo de MOSFET. Lembrando que as resistências não têm polaridade, então tanto faz onde você coloca o fio preto e o fio vermelho, desde que eles sejam nos terminais da saída do MOSFET. E agora, para alimentar o MOSFET, o módulo de MOSFET, eu estou cortando os fios no comprimento certo, preto e vermelho, negativo e positivo, para o MOSFET de cima e para o MOSFET de baixo. Depois de cortar, eu aqui estou isolando as pontas dele. O ideal é evitar parafusar o fio direto no parafuso do conector. Sempre que possível, use esses terminais aqui. Eu não tenho alicate de crimpagem, então eu apertei com o alicate normal mesmo, mais forte que eu podia, e depois, para garantir que o contato fique legal, eu dei uma batida com o martelo para apertar ali o contato. E a outra ponta do fio, que vai no MOSFET, eu não comprei terminal para colocar na ponta dela. Se você não for colocar terminal, pelo menos passe uma soldinha nos fios para o contato ficar melhor. E agora então eu coloquei esses terminais aqui nos parafusos dos conectores da fonte de alimentação. Esses fios foram eu que comprei. Conforme eu disse antes, a bitola deles tem que ser igual ou maior ao fio original. Agora, na hora de alimentar o MOSFET, você tem que prestar atenção na polaridade certa. Esses fios que eu comprei vermelho e preto justamente para poder seguir o padrão geralmente usado na eletrônica, no qual o preto é o negativo e o vermelho é o positivo. Se você não tiver fios dessa cor, tanto faz. Mas só não cometa o erro de ligar o positivo no negativo ou vice-versa. Depois de ter conectado os fios da resistência de aquecimento e alimentação no MOSFET, só falta ligar os fios do controle.
o sinal de controle. Ele vai entrar lá onde estava anteriormente ligado os fios da resistência de aquecimento do seu hot end e da sua mesa quente. E depois de fazer essa ligação, eu peguei e decidi testar antes de fechar a máquina. Assim, se algo estiver errado, eu ainda posso consertar e não ter que ter o trabalho de abrir de novo. Vamos ver então se a impressora está aquecendo tudo certo. Deu pra ver que tá aquecendo tudo certo, então eu vou fechar ela. Mas antes disso, só por curiosidade e aproveitando que a máquina tá aberta, eu vou medir aqui com este amperímetro para ver quantos amperes que tá passando nesse fio aqui que tá indo para aquecer a resistência. 11,40 e poucos amperes caindo. Então é isso aí. No começo foi 11, pouco, depois caiu para 10 e pouco. Mas pensa só, toda essa corrente que está passando aqui nesse fio é a corrente que estaria passando por aquela peça montada lá na placa-mãe. Então, colocar esse módulo de MOSFET externo, além de aumentar a segurança da sua impressora, vai aumentar a vida útil dela. E agora medindo aqui quanto que está passando de corrente para aquecer essa outra resistência de aquecimento, 3,37 amperes. Então também é uma corrente razoável. E agora então, chegou a hora de fechar a impressora, já que está tudo funcionando perfeitamente. E agora chegou a hora da verdade, espero que eu ainda tenha todos os parafusos que ela tinha no começo. Espero que vocês também tenham aprendido como fazer essa modificação. E eu acho que ela compensa muito, porque ela vai aumentar a vida útil da impressora e a segurança dela. Lembrando aqui a todo mundo que se você decidir fazer essa modificação, faça ela por sua conta e risco. Não me responsabilizo por nada. Cada um com seus problemas, mano. Se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha e até mais.